Oi, André Costa na área. Deixa eu falar para você uma coisa sobre propósito. Você já deve ter ouvido falar sobre propósito, não é isso? Pois bem, deixa eu falar uma coisa. Muitas pessoas dizem o seguinte: eu preciso encontrar o meu propósito, eu preciso saber qual é o meu propósito. Poxa, eu só vou ser realmente feliz quando eu descobrir o meu propósito. Isso é verdade? É. Mas o propósito precisa ser descoberto. Muitas vezes você pode pensar o seguinte: se eu não conseguir descobrir o meu propósito, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Deixa eu te dar uma informação. Você não precisa descobrir o seu propósito, basta você ter um propósito. E para você ter um propósito, você pode criar ou pode inventar, isso mesmo. Você pode criar um propósito, por exemplo, o meu propósito de vida vai ser o quê? Vai ser ensinar as pessoas a serem pessoas melhores? Meu propósito de vida vai ser o quê? Vai ser um pai melhor? Vai ser ter uma família melhor? Meu propósito de vida vai ser um ótimo, um excelente funcionário, vai ser um ótimo empresário. Meu propósito de vida vai ser uma pessoa que sempre fala a verdade, vai ser sempre ser uma pessoa que é honesta, que é sincera. Meu propósito de vida vai ser me conectar com o maior número de pessoas e saber o que eu posso fazer para agregar a elas. Você pode começar com um propósito muito simples, por exemplo, eu vou sorrir todos os dias. Exatamente, vou sorrir. Estou sorrindo para mim, estou sorrindo para os outros. Qual é o meu propósito com sorrir? Meu propósito com sorrir é, primeiro, dizer para mim mesmo que eu sou feliz, que eu sou uma pessoa de bem com a vida, e eu estou dizendo para outras pessoas que eu sou de bem com a vida, e por eu ser de bem com a vida, elas podem ser também de bem com a vida. O sorriso, ele abre portas. O sorriso, ele faz com que pessoas elas sejam simpáticas, elas sejam aceitas. O sorriso, ele faz com que pessoas elas tenham uma percepção e passem uma imagem de ser uma pessoa mais agradável, ser uma pessoa mais aceita, ser uma pessoa que realmente ela vai fazer com que outras pessoas olhem para ela com um olhar de simpatia, olhem para ela com um olhar de aceitação. Então, o propósito, por exemplo, poderia ser sorrir. Um outro propósito também que poderia ser o seguinte: olha, eu vou me dedicar de hoje em diante em fazer um bem para alguém, seja lá o que for, né? Seja fazer um elogio, seja, sei lá, dedicar algumas horas, alguns minutos para poder transmitir um conhecimento, transmitir alguma coisa que eu sei, que eu conheço. Talvez aquilo possa fazer uma diferença na vida daquela pessoa. Então o propósito ele pode ser construído, ele pode ser inventado. Outra também ideia bem bacana que tem em relação ao propósito, ou seja, quebrando o primeiro mito que você tem que descobrir um propósito, não necessariamente você precisa descobrir, mas você pode inventar, você pode criar também um propósito. A outra ideia também do propósito um mito que existe é que o propósito, pessoal, ele não é permanente. Um propósito ele não é estável. Ele pode mudar à medida que você muda. Ele pode evoluir à medida que você evolui. Então, anteriormente, você poderia ter um propósito, por exemplo, só de sorrir para as pessoas, e depois você percebeu que aquilo foi muito legal. Dá para poder acrescentar alguma coisa em sorriso? Dá. Vou acrescentar agora, além do sorriso, um elogio. Eu vou parar de fazer crítica, eu vou parar de falar mal de alguém, por mais que a pessoa tenha um comportamento negativo, ela tenha um hábito ruim, ou eu vou deixar de dar um feedback, vamos dizer assim, negativo, e eu vou começar a converter isso em coisas positivas, eu vou começar a enxergar coisas boas que a pessoa tem, que os outros não têm. Então, às vezes, o cara tá lá, você vai numa loja, por exemplo, você é atendido por um vendedor, o vendedor tá emburrado, com a cara fechada, tá com aquele clima pesado, um semblante carregado, e aí você olha para ele, dá um bom dia, dá um sorriso, ele não responde, não fala nada, mas o cara tá com a camisa bonita, o cara tá bem ajustado, tá com o relógio bonito, tá com alguma coisa, unha bem feita, cabelo cortado, barba, não sei, né? E talvez você faça um elogio para essa pessoa. Nossa, camisa bonita, essa camisa ficou bem em você, hein, cara, parabéns, hein, ficou boa. Percebe instantaneamente qual é a reação dessa pessoa quando você dá um elogio para essa pessoa. E você começa a acrescentar coisas ao teu propósito. Você começa a perceber que você fazendo os outros sorrirem, os outros felizes, automaticamente isso volta para você. Porque é magnético, é quântico, é energia. Isso vai acontecer também com você. Então, tenha em mente que propósito, ele não precisa ser rígido. Ele vai evoluir conforme você também evolui. Ele vai crescer conforme você também cresce. Ele pode se modificar conforme você também se modifica. Então, não fique preso, não fique inerte, não fique arraigado a um único tipo de propósito. Você pode ter outros propósitos também na sua vida, não apenas um propósito. Esse é o terceiro ponto.
Muitas pessoas pensam o seguinte: o meu propósito de vida é fazer com que as pessoas sejam cada vez mais felizes, ou fazer pessoas capazes, ou entregar energia para as pessoas, ou entregar o meu conhecimento para as pessoas. Mas legal, você pode também ter outros propósitos também. Você pode ter um propósito de contribuir para um mundo, por exemplo, mais limpo, né? Como você descarta seu lixo, né? Como você cuida das ruas? Você está andando na rua, por exemplo, chupa uma balinha, você joga no chão, você joga para trás, né? Ou você pega aquela casquinha de balinha, aquele pacotinho, coloca no bolso, né? E espera até chegar numa lixeira para poder descartar da forma correta. Você pode ter um propósito também, vamos dizer assim, de ser uma pessoa mais educada, mais gentil. Você pode acrescentar isso dentro do propósito seu. Ou seja, quando chegar uma pessoa, você se levantar, cumprimentar a pessoa, olhar a pessoa sempre nos olhos. Quando um colega de trabalho chegar na sua mesa ou chegar perto de você e desejar um bom dia, você para o que está fazendo, olha para a pessoa e deseja bom dia para você também, né? Então você pode ter um propósito de mudar seu comportamento, mudar hábitos, né? Enfim, há várias, vamos dizer, exemplos, situações que podem ser colocadas, que podem agregar e pode acrescentar e pode melhorar o conceito de propósito na sua vida. Então tenha em mente uma coisa: nunca seja uma pessoa estável em relação ao seu crescimento, em relação à sua evolução. Temos um princípio na Virtus que diz o seguinte: nós devemos evoluir e compartilhar. Então, à medida que eu evoluo, ou seja, que eu cresço, que eu aprendo, que eu me desenvolvo, o que acontece? Eu vou contribuir na vida de outras pessoas, eu vou compartilhar aquilo que eu tenho, eu vou compartilhar aquilo que eu consegui, aquilo que eu aprendi. Por quê? Porque se aquela pessoa for próspera, se ela for abençoada, isso vai voltar para mim de uma certa forma. Né? Todos nós temos necessidades em algum momento da nossa vida e é muito legal ter pessoas em nossa volta que podem nos ajudar no momento de dificuldade ou no momento de necessidade que nós temos, seja ela qual for. Então, quando você começa a definir e criar os seus propósitos, você começa a entender automaticamente que esses propósitos eles são congruentes com a missão de vida que você tem. E aí sim, pode facilitar para você chegar e descobrir o tão sonhado que todo mundo fala: qual o meu propósito? Ok, pessoal? Bora prosperar! Beijo no coração, eu sou André Costa.